Fala, criptomaníacos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Primeiro, eu gostaria de enfatizar que se você faz parte de algum dos nossos produtos, não deixem de conferir as atualizações dos níveis de postura defensiva. Estamos subindo o nosso stop para ter uma postura defensiva para caso o Bitcoin inicia um processo de correção mais acentuado. Basicamente, estamos apertando aí os nossos cintos para as nossas carteiras. Carteira HODL, carteira Outfactor e a carteira Outseason, nesse caso, já está com a maior parte ali do capital dolarizado. Em especial a carteira HODL, onde nós estamos ajustando a postura defensiva para garantir um lucro maior do que o nosso último stop. Então, não deixe de conferir esse último relatório. Bom, na análise de hoje, vamos olhar para o Bitcoin, já que o Bitcoin está ameaçando perder um dos principais suportes aí do curto prazo, realmente um nível de piso, aonde o preço, se ele perder esse nível, veremos um início de um processo de correção mais acentuado. Aí, você vai entender, através dessa análise, quais são as regiões mais interessantes, né, e como cada carteira vai ficar levando em consideração essa movimentação. Então, essa é uma análise muito importante para você que faz parte dos nossos produtos. E para você que não faz também, vai receber um norte aí para você ter e se planejar com o norte das possibilidades de mercado, ok? Então, hoje eu não vou aprofundar tanto o cenário macroeconômico, conforme eu coloquei em um dos nossos conteúdos hoje, o cenário macroeconômico essa semana ele está com uma agenda mais tranquila. O mais importante essa semana em relação ao cenário macro são os balanços que vão ser divulgados de empresas. Então, não ficaria olhando muito para o cenário macroeconômico e nós vamos olhar mais para a ação do preço. Afinal, tudo isso vai ser precificado através da ação do preço. Lembrando que, mesmo assim, nós iremos mapear esses dados, esses balanços nas nossas lives que acontecem aqui no canal Clube Criptomaníacos, meio de 15, ok? Então vamos para o gráfico agora, aprofundar um pouco mais essa análise. Então nós vamos começar falando sobre o Bitcoin e depois sobre cada carteira, como cada carteira vai se comportar levando em consideração esse viés do BTC, perfeito? Então olha só, estamos vendo o Bitcoin nesse momento, né, testando o nível de gatilho que a gente marcou dentro da última edição da análise semanal, essa linha rosa na parte de baixo, o nível dos $26.900. O preço encontrou esse suporte, esse nível aqui é um piso para a gente. Bruno, por que esse nível é um piso para a gente, tá? Porque ele foi suporte antes da última pernada de alta, nesse momento aqui. Vou colocar aqui uma elipse para vocês conseguirem visualizar isso com mais clareza, tá? Então, esse período onde o Bitcoin ficou do dia 17 de março até dia 9 de abril, né, nós estamos falando aqui de um período extenso, onde o preço ficou trabalhando dentro desse mesmo range por mais de 20 dias, até ele estourar e ir lá para cima perto dos $31 mil, tá? O Bitcoin foi buscar ali, cravado, na verdade, os $31 mil. Então, essa região agora, ela é de interesse e esse nível se torna aí um piso para o preço. Inclusive, uma das possibilidades, caso a gente não veja uma confirmação de rompimento dessa região marcada com a linha rosa na parte inferior do gráfico, a possibilidade é que o Bitcoin fique trabalhando aqui por um longo período também, igual fez no passado. E aí a gente teria essa formação de mais uma lateralização. Alguns analistas iriam olhar para isso e visualizar como um ombro, cabeça, ombro é o nível de topo que poderia trazer um contexto de correção. Então, de fato, mesmo que essa correção não aconteça agora, aparentemente nós podemos ainda visualizar um início de correção mais acentuada quando esse piso for quebrado. Esse piso não foi quebrado ainda, ele está sendo testado nesse momento e eu vou aproveitar esse gancho para falar com vocês como vocês podem confirmar rompimento. Uma das primeiras formas da gente confirmar o rompimento desse nível aqui é ver um fechamento de 4 horas, de um candle de 4 horas e um gráfico diário abaixo desse patamar. Então, a gente observa que o preço chegou a cair rapidamente abaixo desse nível, mas já volta acima dessa região
mais uma vez. Então, isso não é um rompimento, né? O preço só caiu abaixo desse patamar. Uma confirmação de rompimento, de fato, vai acontecer quando houver um fechamento de 4 horas, um fechamento diário abaixo dessa região, ok? Confirmando, então, assim, rompimento. E uma outra forma é o preço rompendo, fechando esse candle e depois retestando esse nível e não conseguindo mais superar essa região dos 26.900 dólares. Isso se chama pullback no nível de suporte rompido, e aí isso também é uma forma de você confirmar rompimento. Então, por enquanto tudo certo, o Bitcoin ainda segue dentro dessa região de suporte, e então não veremos uma correção mais acentuada até que de fato isso aconteça. Na verdade, a gente poderia ver justamente uma lateralização do preço próximo desse nível até que esse rompimento de fato aconteça, ok? E aí, caso isso aconteça, mais uma vez, nós vamos ver um período de baixa, não só para o BTC, mas também para as altcoins, onde o BTC poderia ir lá na média dos últimos 100 dias, tá? Nós estamos falando do nível dos 25.200 dólares, que está marcado aqui no gráfico com uma linha branca, 25.200 até 25.300, ok? Então, essa é uma região interessante para você ficar de olho para se expor, caso o preço invada esse território e consiga consolidar por aqui. É importante a gente ressaltar que isso não tira o BTC da sua tendência de alta de médio prazo. De forma resumida, a gente pode concluir que estamos em uma tendência de baixa no longo prazo, uma tendência de alta no médio e uma tendência de alta também no curto, sendo que no curtíssimo prazo estamos vendo o início de um processo de correção. Então, criptomaníacos, eu vou ajustar também esse nível de resistência, e essa aqui é uma resistência na casa dos 28.400, 28.300, que enquanto o preço não conseguir voltar mais acima desse patamar, nós temos essa maior probabilidade, na verdade, do preço e continuar essa correção. Então, para quem está esperando aí agora o Bitcoin acima dos 31 mil dólares, 32.500, 35, eu só esperaria por isso, e isso só tem uma maior probabilidade, primeiro, se o preço romper 28.400, e na sequência romper o tão esperado aí 31 mil dólares, tá, criptomaníacos? Então, a partir de agora, sabendo que essa é uma semana que tende a ser dominada pela correção, inclusive, isso foi o que aconteceu da semana passada para cá, na qual nós alertamos aqui que era essa a nossa expectativa. Então, vamos entender como cada carteira da Criptomaníacos vai se comportar, levando a essa possibilidade, tanto para um cenário positivo, no preço conseguindo romper 28.400 dólares, como no contexto de mais correções, caso o preço venha furar esse suporte dos 26.900. Então, nós vamos começar falando a respeito da carteira Altfactor. Primeiro, eu gostaria de lembrar que você que faz parte da carteira Altfactor, nós tivemos alguns ajustes algumas semanas atrás, onde nós avisamos aqui dentro das nossas análises, mas vamos aproveitar para reforçar isso. Antigamente, vocês que fazem parte da carteira, eu pegar aqui a plataforma, vocês estavam habituados com um relatório quando acontecesse toda saída e entrada de um ativo. Então, todo domingo a gente publicava aqui um relatório dizendo quais foram os ativos que saíram, quais foram os ativos que entraram dentro dessa sessão de relatório, né? Vocês recebiam um PDF, né? E nesse PDF tinha lá essas moedas que saíram, entraram, uma análise de mercado e tinha também o resultado da última semana e dos últimos períodos. E aí, nós paramos de fazer esses ajustes e essa comunicação e notificamos vocês, afinal, isso era um pouco desnecessário no momento, porque essa é uma carteira de longo prazo, a gente não precisa mapear toda semana o nosso resultado, basta a gente olhar para o nosso resultado mês a mês, e também nós automatizamos os processos de entradas e saída dos ativos, então a gente passou a notificar vocês quais ativos entraram e quais ativos saíram da carteira, direto no grupo de alerta da carteira. Então é por isso que nesse momento vocês não encontram mais esses relatórios semanais aqui. Nessa seção de relatórios e resultados, vocês vão encontrar, na verdade, o resultado do último mês. Então, nesse momento, vocês estão vendo o resultado referente ao mês de março. E caso você queira ver as atualizações da sua carteira, dos ativos que entraram e saíram, basta você entrar
lá no seu grupo do Telegram. Além do grupo do Telegram, você consegue ver isso aqui dentro da plataforma, na seção Minha Carteira. Então, toda semana a gente atualiza aqui, dizendo para vocês quais foram os ativos que entraram e saíram, para você não precisar de um PDF aí que acaba dando um pouco mais de trabalho para a gente também. E no final das contas, a carteira ela é automatizada, ok? Então, só para atualizar aí vocês a respeito disso, ok? Então, pessoal, é importante a gente começar aqui falando sobre o nosso nível de postura defensiva para essa carteira, tá? A carteira Alt Factor tem a postura defensiva de médio e longo prazo, que vocês já estão habituados há mais tempo, que é essa linha azul, que atualmente se encontra na região dos $19.570, ou seja, precisaria várias semanas de queda para a carteira ativar uma postura defensiva, visando trazer um viés mais conservador para esses processos de correções entre semanas e deixar a carteira com um desempenho mais vantajoso nos períodos de baixa, diminuir os grandes prejuízos no período de baixa, nós associamos a postura defensiva da carteira Alt Factor a essa linha vermelha aqui, ó, que vocês estão vendo no gráfico. E essa linha, nesse momento, ela subiu um pouco mais da semana passada para cá. Então, a gente precisa atualizar essa região de postura defensiva e, atualmente, essa postura defensiva está um pouco abaixo dos $25 mil, tá? Que na casa dos 24.960 aproximadamente, ok? Então entendam que se o preço buscar esse patamar, nós iremos sair das altcoins que estivermos posicionados no momento que a postura defensiva for acionada e vamos ficar posicionados metade em BTC e metade em dólar, já que o mercado poderia iniciar um período de correções mais acentuadas, tá? Então, criptomaníacos, agora vamos falar sobre os ativos que saíram e entraram na carteira e o motivo disso. Então, vamos falar primeiro sobre os ativos que saíram, que foram Aptos, FXS, HBAR e a LLO. Esses ativos saíram pois eles perderam estruturas de alta e de curto prazo. Entendemos que nesse período onde o BTC pode perder esse piso, se esses ativos estivessem na composição, poderiam ter fortes quedas e impactar o nosso resultado de uma forma bastante considerável. E os que entraram foram STX, NEL, IMX e ADA, que são ativos que estão mantendo uma estrutura de alta com um viés mais positivo, visando a continuação do movimento de alta. É como se eles já tivessem feito correções de forma antecipadas e essa correlação entre o período de baixa fosse uma desvalorização menos acentuada, caso de fato acontecesse, tá? Então esses foram os ativos que saíram e entraram da carteira. É importante ressaltar que essa é uma carteira com perfil mais arrojado e que, se de fato o Bitcoin iniciar um período de correções mais acentuadas, nós podemos ter um desempenho, ter um período de semanas onde o nosso desempenho pode ser negativo. Então, vamos com calma aí, gerencie os seus riscos e estejam cientes das possibilidades para esses produtos para as próximas semanas, principalmente se essa projeção do BTC se concretizar e o preço vier a perder esse piso. É importante vocês entenderem que isso pode trazer um período de correção mais acentuada para essas altcoins. Então agora vamos falar sobre a carteira Hodl. Criptomaníacos, vou reforçar mais uma vez, você que faz parte da carteira Hodl, hoje atualizamos os nossos níveis de posturas defensivas. Para o Bitcoin, para Ethereum se manteve o mesmo. Então, é necessário que você vá até a plataforma e veja quais são esses níveis para a carteira Hodl. Lembrando que a postura defensiva da carteira Hodl, mesmo se ela for acionada, não traz para a gente um contexto negativo, porque nós já estamos no lucro. Esse nível de postura defensiva já está acima da nossa entrada. Então, se ele for ativado, não vai ser um stop, na verdade vai ser um stop gain. Então, o que esperamos para a carteira, levando em consideração, né, essa possibilidade para o BTC? Nós podemos ver uma queda do nosso desempenho atual em dólar e podemos ver o preço chegando perto da nossa postura defensiva, onde a gente vai, nesse caso, dolarizar, se isso acontecer,
e aguardar por regiões mais estratégicas para recomprar, diminuindo aí o nosso preço médio e de fato acumulando mais frações de Bitcoin. Então, é importante você entender que esse período que nós estamos entrando, principalmente se o Bitcoin de fato perder esse suporte, isso vai trazer para a gente uma desvalorização em dólar, mas isso vai ser a oportunidade da gente, de fato, acumular mais frações de BTC, que é o nosso objetivo principal. E é importante você entender que dentro da metodologia, nós temos o período onde a gente tem um desempenho negativo em dólar, para poder acumular mais Bitcoin. E aí, depois da gente acumular mais Bitcoin, a gente colhe o fruto em dólar com a alta do BTC. Então, é necessário que você esteja ciente, principalmente você que está chegando na carteira por agora. E eu vou aproveitar esse momento para te passar orientações. Por que, criptomaníacos? No final das contas, boa parte da alta que o Bitcoin poderia fazer dentro de um contexto semestral já aconteceu, tá? É importante você entender que se você entrar na carteira agora e o preço for ativar o nosso nível de postura defensiva, você vai ter uma grande desvalorização em dólar, enquanto os clientes mais antigos vão estar, na verdade, realizando lucro. Então, para você que está chegando agora em nossa carteira, vou passar algumas orientações. É claro que essas orientações vão depender do seu perfil de risco, se você é mais conservador, mais moderado, mais agressivo, mas o seu objetivo é o mesmo que o nosso, que é operar no longo prazo. Essa é uma carteira de longo prazo, então não se preocupem tanto assim com desvalorizações de curto prazo, perfeito? Então, a minha sugestão mais simples para você é você fazer o famoso DCA. Se você não tem nada de BTC, pegue e compra um pouquinho agora, 5, 10, no máximo 20% do seu capital agora. Lembrando que você precisa conferir qual é a nossa alocação atual em BTC, indo na plataforma na seção Minha Carteira, ok? E aí o que você faz? Vai comprando Bitcoin semanalmente. Então, por exemplo, o cliente que viu essa orientação na semana passada, ele comprou só um pouquinho de Bitcoin, com Bitcoin lá nos 28.700. Agora o Bitcoin está em 27.400. Então, ele pode comprar um pouco mais, tá? E aí ele consegue, dentro desse cenário, na verdade, conseguir aí diminuir um pouco o seu preço médio, porque ele vai comprando de forma fracionada, tá, criptomaníacos? Então, a opção mais simples para você que está chegando agora para gerenciar os seus riscos é você comprar um pouco de BTC toda semana, até que a sua alocação fique igual à nossa da carteira. Aliás, não só de BTC, mas também de Ethereum, tá? E aí você vai comprando 5, 10, 15%, conforme o preço for corrigindo, e aí você vai ficar com um preço médio mais baixo e uma menor desvalorização caso a nossa trava de segurança de fato seja acionada. Agora, se você é extremamente conservador e não está disposto a perder nada, nesse caso, eu sugiro que você não faça nada e aguarde o preço continuar o seu processo de correção. E quando a nossa postura defensiva, quando e se, né, a nossa postura defensiva for acionada, você vai e faz a sua alocação. E aí você vai ficar igual a gente em dólar. E aí, quando for o momento de entrar, a gente vai entrar para você, seguindo a exposição de todos os clientes. E aí, uma outra possibilidade para você que é mais conservador, caso essa correção não se concretize, e aí isso é importante, estou passando um viés aqui para caso a correção continue, para você que é mais conservador, e também um viés para caso ela não se concretize. Caso essa correção não se concretize e o preço volte a subir, uma boa região para você entrar é quando e se o preço romper os 31 mil dólares, que é hoje uma barreira. E se ele superar essa barreira, nós podemos ver o Bitcoin indo para 32, 35 e até níveis mais altos, conforme nós já mostramos aqui. E aí, nesse cenário, você, apesar de estar pagando mais caro, você vai estar comprando em um nível que você tem a convicção de que se o preço superar, ele vai subir e você não vai ter uma desvalorização em dólar. Só que aí, nesse caso, você vai ter menos frações de BTC. E é por isso
que essa é uma decisão pessoal. Cada um precisa avaliar em qual lado, né, qual risco está disposto a correr. E uma outra sugestão para você que tem aí um perfil talvez um pouco mais moderado, seria para você, nesse caso, fazer ordens fracionadas. Então, se você não tem nada de BTC, por exemplo, compra agora 10, 15%. Se o preço do Bitcoin chegar perto desses níveis que nós marcamos aqui, marcados com as linhas brancas no gráfico, né, que é um suporte da estrutura de alta de médio prazo, como os 25.300 dólares, aí você compra o restante que você está disposto a comprar em diferença com o que você já comprou. Então, por exemplo, você vai ver a sua alocação e aí vamos supor que você queira comprar agora 10%. Você vai comprar a diferença desses 10% para a alocação da carteira nos 25.300 dólares, tá, criptomaníacos? Então, para você que está chegando agora, faça essa avaliação. Se você é mais conservador, mais moderado, ou se está tudo certo para você, simplesmente fazer o seu rebalanceamento e ver o preço corrigindo até o nosso nível de postura defensiva. No momento que a gente realizar lucro, você, na verdade, vai estar realizando um prejuízo. E aí você monta o seu planejamento de acordo com essas possibilidades, perfeito? Então, para a gente seguir na análise da carteira Hodl, é importante a gente entender que nós esperamos agora a continuação desse processo de correção e estamos atentos a essa possibilidade da nossa postura defensiva ser acionada. Eu vejo que muitos de vocês ficam em dúvidas por que não realizamos vendas nos 31 mil dólares, por que nós não estamos fazendo agora uma saída parcial, já que entendemos que o preço pode continuar corrigindo. É porque, criptomaníacos, nossa carteira tem um objetivo de longo prazo, então nós não estamos preocupados com uma desvalorização de curto prazo. Afinal, nós corremos o risco agora de vender e o preço voltar a subir. E aí, nesse caso, nós vamos estar indo contra a nossa estratégia, que não é fazer trade, que não é ficar tentando adivinhar quais são os principais níveis de suportes e resistências. A nossa carteira dilui o risco fazendo entradas fracionadas e carregando as operações por um período de mais tempo, aonde nós vamos realizar lucro quando a nossa postura for acionada. Um exemplo disso é o atual momento. O Bitcoin fez a reversão da tendência de baixa e nós entramos nele lá na região dos 21.300 dólares e carregamos a posição até aqui. E a nossa postura defensiva foi subindo semana após semana, garantindo aí um lucro maior. Então, é isso que muda da nossa carteira de curto prazo para essa carteira de longo prazo. E é por isso que nós não estamos fazendo saídas parciais. Essa não é uma carteira que faz saída parcial com alvos, como uma carteira que faz trade, por exemplo. E é importante isso estar claro para você. Se você não entendeu, sugiro que você veja o vídeo de metodologia para entender um pouco mais sobre esse produto e ver se ele está de acordo com o seu objetivo. Falando um pouco sobre as altcoins agora da carteira Hodl, a gente continua monitorando esse gráfico aqui do lado direito, que é o gráfico da dominância do Bitcoin. E a gente vem mencionando que enquanto a dominância não perder esse nível dos 46% e 75%, que ela foi testar algumas semanas atrás, seguimos somente posicionados no Bitcoin e Ethereum e não vamos acrescentar altcoins. Afinal, só queremos ter altcoins nessa carteira quando de fato as altcoins passarem a performar melhor do que o BTC. Então, criptomaníacos, agora vamos falar sobre a carteira Alt Season. Pessoal, na última semana, postei um vídeo para vocês na sexta-feira, que fazem parte da carteira Alt Season, falando um pouco mais sobre esse momento de mercado, onde nós tomamos diversas violinadas em quase todas as operações que nós fizemos. Se não me engano, foram apenas 2 operações que fecharam com contexto positivo, e todas as outras tivemos aí stops na casa 0,30, 0,40, 0,50, que quando somados chegam ali próximo dos 13,89% do nosso atual desempenho nessa carteira, tá? E isso é um momento, é um período que nós já entendíamos que isso poderia acontecer. E aí vocês devem se perguntar, Bruno, se vocês já entendiam que isso ia acontecer, por que ficamos posicionados e fazendo essas operações? Por que, criptomaníacos? Nenhuma estratégia é 100% assertiva e ninguém sabe o momento que uma estratégia vai, de fato, caminhar para um contexto positivo. Então, hoje é muito fácil a gente olhar e avaliar, ora, seria melhor a gente não ter feito essas movimentações
nas últimas semanas, mas quando você está no presente, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, nós montamos uma estratégia que entendemos como ela funciona dentro do contexto negativo e dentro do contexto positivo. Sabemos qual é o nosso risco dentro de um período negativo para a estratégia e sabemos qual é o potencial lucro dentro de um contexto positivo para essa estratégia. Então, o que essa estratégia tem para poder salvar a gente nesse momento de que a gente tem um contexto negativo, um resultado negativo nas últimas semanas e meses? Nós temos um alto potencial de lucro, fator de recuperação, isso se chama, quando a tendência para as altcoins caminham, ou seja, a gente consegue sair do contexto negativo para um contexto positivo em poucas semanas, quando essa chave virar para o contexto positivo da estratégia. Então é importante vocês entenderem que, apesar do resultado estar negativo nesse momento, a gente considera um contexto positivo dentro do âmbito negativo, porque está dentro do nosso gerenciamento de risco, está dentro da nossa avaliação de desempenho negativo. Então, tá tudo certo quanto a isso, e nesse momento, isso não tira a confiança na nossa estratégia e no nosso produto, ok? Falando um pouco mais sobre a carteira agora, nós estamos atualmente posicionados somente em BNB. BNB não ativou o nosso nível de postura defensiva, que é essa linha azul, enquanto os outros ativos, como Link, a Ethereum não estávamos posicionados, né? Matic e os outros ativos já ativaram essas regiões. E aí eu quero mostrar para vocês o quanto esse último stop compensou a gente ter sido estopado, mesmo que isso tenha trazido uma desvalorização, tá? Então, a Link, por exemplo, continua trabalhando na mesma região. Já a Matic, depois da nossa saída, já escorregou aí mais de 10%. Aave também, depois que fomos estopados, ó, já caiu quase 10%. Uni despencou de forma bastante agressiva depois do nosso stop, atualmente com uma desvalorização de quase 11%. Gala segue um pouco abaixo, aí na casa dos 2%, tá? Harmony também deu uma boa queda, na casa dos 8%. Mana também continuou o processo de correção depois do nosso stop. E Fio, mesmo cenário, tá? Então, criptomaníacos, apesar dos stops aí, o stop sendo o nosso melhor amigo, nos protegendo de uma desvalorização mais acentuada, ok? Então, o que a gente espera agora para essa carteira? E eu ponderei isso nesse vídeo de sexta e vou reforçar aqui, que é, agora a gente aguarda por duas situações. Ou o preço voltar acima do nosso gatilho de exposição, onde a gente voltaria a ficar exposto com 10% em cada um desses ativos, ou a gente vai comprar fracionado nos nossos níveis de compras fracionadas na queda. E aí, vou mostrar aqui para vocês esses níveis, tá? Lembrando que essas regiões são flutuantes e que elas podem subir ou cair com o passar do tempo. Então, essa região para Link está na casa dos $6,14. Para Ethereum, nesse momento, não estamos aguardando entradas. Matic está no nível ali do 0,94. Aave está na região dos $65. Uni está bem próximo, tá, pessoal? Uni pode ser um dos primeiros ativos aí a gente fazer compra fracionada. Está na região dos 5,20 atualmente, tá? Gala está na região dos 0,035 centavos de dólares. A Harmony no nível do 0,17. Mana na região dos 0,52 e Fio no nível dos $4,87. Então, o que esperamos para essa carteira, levando em consideração a possibilidade do Bitcoin, continuaremos com a maior parte do capital dolarizado até que uma dessas nossas regiões de compras fracionadas sejam atingidas. Ok, criptomaníacos? Então, é importante vocês entenderem, estarem cientes das possibilidades dessas carteiras, o que esperamos para cada um desses produtos e conferirem os últimos relatórios da carteira que você faz parte, para você saber em qual ativo nós estamos expostos e para você que segue a carteira de forma manual, para você saber quais são as regiões de postura defensiva. Afinal, se de fato o Bitcoin quebrar esse piso aí, iremos ver uma correção rápida e provavelmente acentuada e você tem que deixar o seu stop.
mas para você que utiliza da automatização, fiquem tranquilos que iremos fazer tudo isso diretamente na sua conta, sem precisar ali estar com o seu capital através das nossas chaves, APIs e configurações, perfeito? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês até aqui.